Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vão ficar mais? Amém. Abra sua Bíblia, 2 Samuel 9. Nós vamos falar sobre algo. Obrigado. Falar sobre gratidão. Gratidão ao nosso Deus. Será que nós somos verdadeiramente gratos? Ou será que nós só somos gratos quando a gente recebe alguma coisa? Será que, porque quando eu falo de gratidão, eu falo de fidelidade também. Será que nós somos fiéis, perseveramos quando realmente estou vendo as coisas acontecer? E quando eu não estou vendo as coisas acontecer, eu continuo grato? Eu continuo fiel? Ou eu fico naquele time dos reclamões, naquele time que fica, porque isso é injustiça. E eu creio que hoje o Senhor vai mostrar para nós que em todo momento Ele está no controle da nossa vida. Sempre Ele vai estar no controle da nossa vida. O fato de nós não vermos não quer dizer que Ele não está no controle. Por isso, sempre, queridos, e eu creio que hoje nós vamos sair com esse entendimento, que entendendo ou não entendendo, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo, mesmo a gente não entendendo nada. Amém? 2 Samuel 9, nós vamos falar aqui sobre um personagem que muitos conhecem, já preguei sobre ele, e Deus mostrou um outro ângulo sobre essa história, mostrando que ele também estava presente nessa situação. 2 Samuel 9, fala assim a palavra: perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, prostou-se com o rosto em terra e se inclinou, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Vamos parar por aqui, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos apresentar a Tua palavra, queremos apresentar nossas vidas a Ti. Esse é um momento muito especial, onde nós seremos ministrados pela Tua palavra, Pai. Estamos aqui, Senhor, para não atrapalhar o mover do Teu Santo Espírito. Por isso te peço, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, Senhor. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, porque o mover vem de Ti. A unção vem de Ti, o querer vem de Ti para nossas vidas. E eu creio que hoje o Senhor tem algo especial para nossas vidas, trazendo um entendimento sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco. Sobre a graça, sobre a gratidão, o Teu amor que o Senhor derrama a todo momento sobre as nossas vidas, mesmo nós não entendendo. Obrigado, Senhor, por esse momento.
É um privilégio estarmos aqui e escutar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Só um minuto. Então, Mefibosete, queridos, a família dele morreu de uma forma não muito boa. Saul, seu avô, não morreu de morte natural, suicidou-se. E naquele momento ali, quando o rei morre, o seu filho também, Jonatas, morre, o pai dele, Mefibosete, e passa um fio da espada, todos os filhos de Saul, todos são mortos. E a ama de Mefibosete, quando recebe essa notícia, ela, com as melhores das intenções, ela pega Mefibosete e ela chega e ela foge com ele. Nesse momento de desespero, que eu imagino o desespero, que quando vê que há um complô, há uma maquinação para acabar com toda a linhagem da casa de Saul, ela sai desse desespero e acaba derrubando Mefibosete e ele fica aleijado dos 2 pés. Todos nós conhecemos essa palavra há muito tempo. E aqui eu quero destacar para vocês uma coisa, que a ama não queria machucar Mefibosete, amém? Isso é um entendimento de todos. Ela, pelo contrário, ela queria salvá-lo, porque ele também ia ser morto, porque todos da linhagem de Saul iam ser mortos. Mas, quando nós falamos de Lodebar, o que é que a gente lembra? Lugar ruim. O que quer dizer Lodebar? Gente? Sem lugar, sem pasto, lugar desértico, lugar que não nasce nada, lugar infrutífero, lugar estéril. Só que, a partir do momento que nós olhamos para Lodebar, nós construímos um pensamento nas nossas mentes que não é um lugar bom. E isso faz com que alguma coisa, algum tipo de esperança para aquele lugar é interrompido. E muitas vezes nós passamos por situações assim, a gente olha algo, já construímos algo na nossa cabeça e fala, não, aqui não vai dar certo, isso não é para mim, Deus não está nesse negócio. Vocês concordam comigo que Lodebar não era um local do diabo? Vocês concordam comigo que lá em Lodebar o diabo não matou Mefibosete? Sim. O diabo tocou em Mefibosete para acabar com a vida dele? Não. Então Lodebar não era um lugar que pertencia ao diabo. Apesar dos pesares, apesar de ser um local ruim, estéril, improdutivo, não era do diabo. E se eu falar para você que Lodebar, na verdade, era um esconderijo de Deus para guardar um príncipe? Vocês conseguem imaginar isso? Que ali, naquele momento, Lodebar, o propósito de Lodebar para a vida de Mefibosete era guardar ele da perseguição de tudo aquilo que estavam fazendo com a família dele. Então, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: apesar dos pesares, daquilo que nós estamos vivendo, e que pode ser para muitos um lugar improvável que você está, pode ser um local de guarda para a sua vida. Um local de proteção para a sua vida. Só que a gente não entende isso.
Quando a gente está em algumas situações, quando a gente está vivendo algumas situações que era um lugar que eu não era para estar, que eu não gostaria de estar, eu reclamo. Eu fico olhando, poxa, eu poderia estar em tal lugar, poderia estar fazendo isso, e eu estou aqui. E minha vida está aqui. Mas a gente tem que entender que você onde está pode ser um esconderijo de Deus para a tua vida. Pode ser proteção de Deus para a tua vida. Pode ser um momento de preparação da sua vida para um outro momento. E aí a gente tem que começar a imaginar o seguinte, começar a falar com Deus o seguinte, o porquê desse propósito, trazer um entendimento. Porque quando a gente fala que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, imagina a nossa vida, gente. Imagina a nossa vida. Então, o fato de você estar passando por algumas situações que você não entende, não quer dizer que Deus está nesse negócio. Que Deus está aí trabalhando na tua vida. Assim aconteceu com Mefibosete. Ele ali em Lodebar, ele estava sendo protegido de tudo aquilo que ele poderia estar passando em Jerusalém. Eu te falo que para muitos Jerusalém era o melhor lugar. Entre alguma caravana vai lá para Lodebar, vocês já ouviram falar? Caravana de Israel para Lodebar? Mas Jerusalém sim, né? Só que Jerusalém era morte. E Lodebar era proteção, guarda, segurança. Por mais que poderíamos estar querendo ir para Jerusalém, mas Jerusalém não era o momento para Mefibosete. Então, às vezes, a gente está querendo ir para algumas situações, a gente não está entendendo, não é a hora, é proteção. Por mais que pareça um lugar maravilhoso, você não está preparado, você vai sucumbir. Tem morte naquele lugar para você. Mas é um lugar maravilhoso, você não vai aguentar. Às vezes a gente olha ministérios, poxa, o ministério está demorando, está isso aqui. Você não tem condições, capacidade, não está preparado para algo grande. Você ainda está preparando os fundamentos, sendo fortalecido para aquilo que Deus quer. E aí a gente começa a entender porque alguns ministérios ficam patinando, mas na verdade eles não estão patinando, estão sendo trabalhados, forjados para algo que vai ser fortalecido para algo maior na vida, na nossa vida. Por isso que a gente tem que parar de reclamar e entender que Deus está nesse negócio e precisamos ser gratos ao Senhor. Porque tudo aquilo que nós estamos vivendo, Deus está no controle. Não é historinha, não é refrão, não é algo assim, jargão, é real. Porque Ele nos protege de dia e de noite, nos guarda de dia e de noite. Por isso que a misericórdia dele renova todo dia nas nossas vidas. Nós precisamos da sua misericórdia. E aí a gente vê quantas vidas que nós olhamos para o espelho e falamos assim, caramba, meu ministério foi-se. Eu poderia estar fazendo e não estou. No trabalho eu poderia estar lá na frente e não estou. Poderia ser melhor nisso, poderia ser melhor naquilo. Gente, a gente tem que parar de olhar para frente, para o futuro, por aquilo que poderia, e começarmos a olhar para o agora, porque Deus trabalha com aquilo que está agora em nossas mãos. Ele não fica trabalhando, se
e se não, é aquilo que é palpável que está em nossas mãos. E aonde você estiver, no lugar improvável, no lugar que você não gostaria, Deus vai te guardar. Na fornalha, Deus guardou aqueles homens ou não guardou? Daniel, na cova dos leões, o Senhor guardou ou não guardou? Elias, depois de ter combatido todos aqueles profetas de Baal, foi ali para aquela caverna. Deus não tratou ele ou não tratou? Não cuidou dele ou não cuidou? E se você está numa caverna agora, se você está mal, se você está se sentindo improdutivo, não se preocupe, porque Deus está guardando a sua vida. Isso a gente precisa ter certeza. Você não é um projeto do acaso. Você não foi, um aborto que ia ser um aborto, de repente nasceu, que não era um projeto e acabou acontecendo, nada disso. Você é projeto de Deus. E projeto de Deus não fica no acaso. Tudo vai colaborar para que você chegue aonde Ele quer. Por mais que a gente não entenda aquilo que eu estou vivendo agora, eu não estou entendendo nada. Eu não era para estar aqui. Meu projeto era para estar ali. E porque eu estou aqui, deu tudo errado. Não se preocupa com isso. Pare de reclamar. Pare de achar isso. Pare de achar aquilo. E fala o seguinte: Senhor, com isso daqui, o que o Senhor pode fazer? Traz entendimento para a minha vida, para eu dar seguimento aos planos que o Senhor tem para a minha vida. Porque senão eu fico olhando por tudo, as falências, as coisas que deram errada, os prejuízos, as relações erradas, e eu fico ali naquele reme-reme, não sei o quê, e poderia isso, e se, eu poderia estar bem mais... Para. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. Tudo Ele vai fazer novo. Não atrapalhe o mover de Deus na tua vida. O local que você não gostaria de estar, o improvável, é nesse lugar que Ele está trabalhando para você sair daí e para ir para onde Ele quer. Mas acontece... Para de ficar olhando para as coisas que deram errado. Deus não trabalha com material que deu errado. Ele trabalha com aquilo que tem na tua mão, e aí Ele vai trabalhar para multiplicar e chegar onde Ele quer. Deus não trabalha com aquilo que não tem, mas com aquilo que você tem na tua mão. Elias, com a viúva, ele não falou quantas botijas de azeite ia precisar. Ele falou: o que você tem aí? E daquilo que ele tinha ali, que a viúva tinha, multiplicou. Jesus não falou: nós vamos precisar de mais ou menos 5.000 peixes, 5.000 pães. Não. Traga o que tem. Traga o que você tem na mão. É o que você tem agora. É com isso que Ele vai trabalhar para multiplicar. E quando nós estamos olhando para o futuro, aquilo que eu gostaria de ter, Ele trabalha com o que você tem, não o que vai querer ter. Entende? E quando a gente ficar olhando para aquilo lá na frente, sabe? Para. Enquanto nós ficarmos olhando para o local, para a situação, para o local improvável, botando desculpa para o local, para as decisões, por aquilo que fizeram,
Você vê que Mefibosete, ele não teve culpa de nada. Saul lá, seu avô, que começou a fazer as besteiras. Começou bem, depois acabou mal, nós sabemos a história. O que Mefibosete tinha a ver com isso? Mefibosete não tinha nada. E aí você vê ele também, as circunstâncias levaram a ele aquela situação. Ele teve culpa? Ele não teve culpa de nada. Tem muitas coisas que nós passamos, queridos, e nós não temos culpa. Às vezes tem mulheres que elas são agredidas fisicamente, até sexualmente, são bullidas e tudo mais, e elas levam uma culpa, tipo assim, eu acho que eu induzi ele a fazer isso comigo e leva a culpa. Não! Às vezes nós passamos por situações que nós não temos culpa, mas estamos vivendo algo que nós não gostaríamos e está acontecendo na nossa vida. E levamos isso dentro de nós. Mas para isso nós precisamos reconhecer, não ficar botando a culpa no lugar. Eu estou em Lodebar, não adianta, é uma terra estéril. A gente vê a história, fala aqui se Mefibosete estava reclamando de alguma coisa. Não fala nada de Mefibosete. Então a gente precisa aprender que para Deus agir, a gente tem que calar nossa boca. Para que o agir de Deus, a gente não atrapalhe aquilo que Deus está fazendo. E reconhecer que o problema sou eu, é minha visão, é a maneira que eu vejo as coisas que está errado. Não é o lugar, não são as pessoas, não foi isso, foi aquilo. Eu preciso reconstruir a minha visão, o meu modo de ver as coisas, para não atrapalhar o agir de Deus. Então a gente precisa reconhecer isso. Se eu olhar para um lugar, como eu perguntei para vocês, o que quer dizer Lodebar? O que lembra para vocês? Um lugar ruim e tudo mais. Aí tu imagina, você é inserido dentro de um lugar desse, que você não gostaria, que todo mundo fala mal daquele lugar, e está você ali, ferrou. Você vai construir uma ideia que vai te tirar totalmente a tua esperança de você reagir. Então nós estamos vivendo situações que tem tudo para a gente chegar e não reagir. E tem todos os motivos para a gente ficar paralisado. Mas a proposta do Evangelho é a gente olhar e redefinir, pelo olhar do Evangelho, as coisas. É você olhar para as situações que não tem jeito, mas em Cristo tem jeito. Eu não consigo, mas Cristo consegue. Eu não tenho jeito, mas Cristo consegue. Não deu certo, mas Cristo vai dar certo. A minha relação acabou, mas Cristo consegue. Está entendendo, gente, que tudo passa pelo modo que a gente avalia, vê as coisas e a gente constrói? Porque eu posso construir algo belo, como eu posso também construir uma masmorra para a minha vida. Eu posso estar construindo uma prisão, que eu entro dentro dela e ali eu fico e não produzo nada. Só vou reclamar, só vou achar que a minha vida é uma vida medíocre, que não deu certo. Eu poderia ser uma pessoa muito melhor. Mas o Senhor está falando para você, quantos peixinhos, quantos pães você tem na mão? Para com isso, você ainda tem peixe, você ainda tem pão aí na mão. E é com isso que eu vou trabalhar. É o com que você tem. Será que nós não temos nada, querido, para apresentar para o Senhor? Aquela viúva ali estava no perrengue, mas tinha um pouco de óleo do azeite. Tinha um pouco de azeite na botija.
Será que ainda não tem algum óleo aí? Será que não tem nada? Está seca? Pois eu sei que tem, sim. Porque vocês vêm à casa do Senhor, vocês recebem a palavra do Senhor, o pavio ainda fumega, não está apagado, não está apagado, e o Senhor quer assim. É com isso que Ele vai trabalhar para fazer algo novo. E aí a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que o problema não é o lugar, não é a esposa que você me deu, não é o esposo que você me deu, é esses filhos rebeldes, é uma relação que acabou, é o meu bolso. Não, o problema sou eu. A solução está dentro de mim. É uma atitude, é um posicionamento, é um agir, é sair de onde eu estou, é sair desse modo operante de um discurso que não vai levar a nada e passar a ter um discurso, sabe, de esperança em Cristo, entendendo que Ele tem a solução para a tua vida, porque você sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Porque o nosso coração é enganoso. Porque a gente precisa do colírio do Espírito Santo para nossas vidas, amado. Porque tem muita coisa que a gente olha e é agradável aos nossos olhos, só que é morte. Muitas coisas que parecem maravilhoso, parece, poxa, que é gostoso, deve ter um sabor maravilhoso, é morte, é ruína. E quem vai trazer esse entendimento, quem vai dar essa direção, é o Espírito Santo na nossa vida. Por isso a necessidade, segundo, dependência. Pararmos de agirmos sozinhos e trazermos o Senhor para dentro de uma relação, dentro de um casamento, dentro dos negócios, dentro, sabe, da família, dentro do trabalho, dentro das decisões. A gente precisa viver o Evangelho, para que o Evangelho comece a mudar o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de ver as coisas. Porque nosso coração é enganoso, porque de acordo com a necessidade que eu tenho no meu coração, eu vou ser impulsivo e eu vou tomar decisões erradas. Se eu quero uma relação com alguém, eu vou ser impulsivo e eu posso embarcar numa furada. Se eu estou necessitado financeiramente, eu vou chegar e fazer negócio que vai me levar para uma furada. Por isso, quem vai trazer esse discernimento é o Espírito Santo, querido. É o Senhor. Sermos guiados por Ele, para que tudo possa mudar. Deus não trabalha com o que você não tem. Você é a obra, você é o material necessário que Deus precisa para trabalhar. Então você que acha que já passou o tempo, eu tenho uma boa notícia para você. Você está no tempo de Deus. Você está dentro daquilo que Deus está trabalhando para a tua vida. A gente vê Mefibosete, parece que estava largado lá em Lodebar, esquecido. E aí a gente olha aqui no versículo 4, perguntou o rei, onde está? Respondeu Ziba ao rei, está na casa de Maquir.
Para aqueles que são filhos, entenda uma coisa: o Senhor sempre vai guardar uma casa de Maquir para você, vai guardar um lugar seguro. Porque Mefibosete, ele não foi para Lodebar e lá virou mendigo. Ele estava sendo guardado. Então, num lugar de deserto, um lugar, se tua vida parece um deserto e tudo mais, queridos, o Senhor está te sustentando. E às vezes nós estamos querendo dar glória a Deus por aquilo que eu estou almejando, querendo pegar, ter, e nós não somos gratos que o Senhor está nos sustentando pelo pão de cada dia. Ele está nos sustentando pelo básico. Elias foi sustentado ali, o corvo levava comida para ele. E nós ficamos, enquanto nós não chegarmos naquilo que Deus tem para nossas vidas, a gente fica, só vou ficar feliz se eu conquistar. Se eu não conquistar, eu não estou feliz. Só que o Senhor está falando, seja grato pelo pouco, seja grato por aquilo que eu estou te sustentando todo dia e não está faltando na tua mesa. A gratidão começa aí, queridos. Eu não posso glorificar o nome do Senhor, ser grato por aquilo que se eu passar num concurso, ser agora um doutor, aí agora eu sou grato ao Senhor. Obrigado porque eu consegui aquilo, o Senhor estava nesse negócio. E se você não conseguiu, Ele não está no negócio, Ele não está te sustentando, Ele não está te protegendo, Ele não está te guardando. Em todo momento o Senhor está na nossa vida. Então seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Para de ser reclamão. Pare de ser ingrato. E glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor quando você pega água. Senhor, obrigado. Glorifica no café. Não tem pão, glorifica o café e fala, Senhor, obrigado por esse café. Se nós estamos até aqui hoje, é porque Ele nos sustenta. É porque Ele está nos guardando. Está entendendo como é que a gente precisa glorificar o nome dEle? Sermos gratos por tantas coisas que desde o momento que a gente acorda. Os casais já aprenderam que tem que glorificar o nome do Senhor pelo seu cônjuge. Porque é com esse daí, é com essa daí, que você vai ser feliz. A partir do momento que você muda a sua visão. Quando você decide falar o seguinte, eu vou amar a minha esposa, eu vou amar o meu marido, e tudo vai mudar. É uma decisão. Eu vou investir na minha mulher. Aleluia. Aí você fala só se tiver, eu não posso, pastor, porque eu não tenho dinheiro. Investir é um elogio. Você está linda. Você é maravilhosa. Não posso viver sem você. Homens, mulheres precisam de elogio. Elas precisam ser valorizadas. Aprendam a falar, abra a sua boca. Aí depois você vai querer alguma coisa, não vai ter nada, porque vocês não souberam regar o jardim. Está entendendo, gente? É tudo posicionamento, é maneira de olhar as coisas e decidir, Senhor, eu quero ser grato, porque eu entendo que o Senhor está na minha vida e está em tudo. E tudo aquilo que parece ser infértil, não tem jeito, vai ter jeito, porque o Senhor está comigo. E vai mudar. Amados, entenda isso. Não tem tempo ruim para Deus. Não tem tempo ruim para Deus. O que nós precisamos fazer é quando estamos passando por momentos difíceis,
é abrir a nossa boca e glorificar Ele. Se eu não consigo glorificar, vai chorar. Apresenta a tua vida. Fala, eu sou um resmungão. Eu sou um chato mesmo. Eu não consigo ver o Senhor em nada. Abra a tua boca e mostra o teu coração aquilo que você está vivendo. Ele é teu pai, Ele sabe, mas Ele quer que tenha essa relação com Ele, para que o Espírito Santo possa falar contigo e possa agir. O problema é que às vezes a gente está em situações que nós não temos mais esperança, e aí a gente não consegue nem mais pedir a Deus, muito menos orar por isso. Só que Deus, Ele quer agir. Mas Ele não quer agir sozinho, porque é muito fácil para Ele. E nós não vamos aprender nada se Ele simplesmente fizer alguma coisa e nós pararmos. Mas a relação com Deus é produtiva. Em tudo aquilo que Ele fizer, nós vamos estar sendo amadurecidos, engrandecidos nele, glorificando o nome dele, vendo o poder e a glória que é dele, e o agir dele, e entender que ele é Pai. É nessa relação que você vai entender que você tem um Pai que te ama e está trabalhando, e você não está sozinho. Lá no encontro, teve um louvor que foi colocado, sonhos, né? Eu achava desculpei pelo bico. Sabe, eu achava que Deus não me amava. Não se preocupava comigo. E antes de eu me converter, eu escutei esse louvor. E desse louvor, falava que os sonhos dele são meus sonhos. E que ele colocava a ponte para me alcançar. Como eu sentia esse amor, gente. E eu, quando me converti, eu vi que Ele, todo momento, Ele estava trabalhando na minha vida, me conduzindo para aquele lugar. E eu me senti tão abraçado, tão amado. E eu não fiz nada para merecer. Simplesmente Ele me amou do jeito que eu estava, todo errado, e Ele estava me atraindo
colocando pontes onde não tinha, me levando, assim como Mefibosete, levando ele, trazendo ele de volta e colocando na mesa do rei. Mefibosete não fez nada para merecer, mas uma coisa ele tinha: ele era príncipe. E o Senhor tem uma mesa para todos os seus filhos, princesas e príncipes do Senhor. E a graça de Deus nos alcançou do jeito que nós estamos, todo errado, porque não é por merecimento. Por mais que você faça, produza, ou que não faça, Ele vai continuar te amando. E Ele é a primeira pessoa que quer que você dê certo. Ele quer que você dê certo mais do que você. Ele te ama. E Ele faz projetos. E Ele alinha os sonhos deles com nossos sonhos, para que a gente possa alcançar o fim que nós desejamos. Entenda isso, querido. Chegou uma hora que o povo de Deus precisa tomar uma decisão na sua vida. Parar de ser pessoas que só reclamam, mas que possam reconhecer a graça de Deus que todo momento está sobre a nossa vida. Entender que Ele é um Deus misericordioso, que nos constrange, de tamanho amor que nos alcança, e que não adianta, você não vai ser perfeito, mas Ele te ama. Quando você sair daqui, você vai pecar, ou aqui mesmo, mas Ele te ama, e Ele não desiste de você. Por mais que você se sinta mal onde você está, num lugar improvável, mas Ele está te conduzindo para a mesa dele. Porque tu é filho, tu é filha, tu é príncipe e princesa do Senhor. Reconheça isso e haja como tal. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Queridos, em 1 João 13 fala: filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tu és filho nascido de Deus, não de vontade de homem, nem da carne, nem do sangue, mas de Deus. Vamos viver com essa certeza. Vamos mudar nossa postura. Aonde você está hoje é proteção para a tua vida. E saiba que Ele está te guardando e Ele está trabalhando em você. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.